Está no ar mais uma edição do programa Saúde Ativa, aqui na tela da TV Câmara, o seu canal legislativo municipal. Nosso objetivo aqui é te motivar a ter uma vida cada vez mais saudável, o que é bom para o corpo e também para proporcionar uma maior longevidade. Olha, por falar nisso, hoje traremos uma matéria sobre acidente vascular cerebral. Quais são as causas mais comuns? Como evitar? Além disso, no quadro Comer Bem, uma receita deliciosa e prática de salada caprese, feita pelo chefe Jorginho Costa. Tá uma delícia. No quadro Onco Legal, Rafaela Macedo tira todas as dúvidas com o médico Vinícius Bravo sobre cirurgia digestiva para casos de câncer no estômago. Está imperdível, não sai daí. O acidente vascular cerebral é a interrupção do fluxo sanguíneo nos vasos e artérias do cérebro. A doença pode ser silenciosa por vários anos. Para se ter uma ideia do perigo, a cada hora, 3 brasileiros sofrem um AVC. Só em 2015, mais de 180 mil brasileiros passaram por isso. E um dos principais fatores de risco é a pressão alta. Vamos saber mais? Roda VT. Uma das doenças que mais aflige a população brasileira é o acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Existem muitos meios para prevenir a doença e também para tratá-la. Existem 2 tipos de AVCs principalmente, que é o chamado AVC isquêmico e o outro que é o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico acontece por uma obstrução das artérias cerebrais. Geralmente placas de ateroma que se obstruem, pacientes que são hipertensos, podem levar a esse acometimento, diabéticos, fumantes. E o AVC hemorrágico é aquele que decorre não só de picos hipertensivos, e isso faz com que as artérias se rompam e haja o sangramento, mas também por malformações arteriovenosas cerebrais e como aneurismas cerebrais. A principal causa de acidente vascular cerebral é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, que é uma patologia que se chama uma assassina silenciosa. Por quê? Porque o paciente não sabe que é hipertenso, muitas das vezes não dá sintomas, ou muitas vezes eles sabem que são hipertensos, mas tomam de uma maneira irregular as medicações antihipertensivas, não vão ao seu cardiologista para confirmar se aquele remédio que estão tomando estão levando a um controle adequado da pressão arterial, pacientes que são diabéticos, pacientes que fumam, pacientes que estão submetidos a situações extremas de estresse, pacientes que têm hereditariedade para AVC. Então, todos esses fatores se somam e você faz uma estratificação de risco do paciente para que ele saber se ele tem uma maior ou menor probabilidade de vir a ter um acidente vascular cerebral. Uma outra causa que também é muito importante, principalmente do AVC isquêmico, é a obstrução de carótidas. Carótidas são as artérias que levam o sangue para o cérebro. Então, o que acontece? Formam-se placas de ateroma, placas de colesterol, placas de gordura nessas artérias que vão sendo obstruídas ao longo do tempo sem dar sintomas. O paciente não sabe que é portador dessa patologia e muitas das vezes nós os recebemos na urgência já com as sequelas advindas do AVC, como dormências no braço, nas pernas, diminuição de força, não consegue articular a palavra da maneira adequada, o caminhar e parecendo que está bêbado, como se estivesse tombando, tonto. Então você tem que ficar atento a todos esses sinais, porque se você detecta precocemente, assim como todas as doenças cardiovasculares, você tem como evitar as consequências advindas da mesma. Controle não só com medicamentos, mas com mudança de estilo de vida, como diminuição da ingesta de sal, atividade física regular, uma alimentação mais adequada de uma maneira geral. Ficar atento a todos os fatores que causam o AVC para poder controlá-los e evitar que isso aconteça. Porque pode chegar a um paciente jovem
ter que ficar numa cama ou numa cadeira de rodas para o resto da vida sem produção, sofrendo. Então, eu acho que prevenção, saber os fatores de risco que você possui, controlá-los de uma maneira adequada e evitar o estresse, a sobrecarga para poder não ter essa patologia tão danosa que é o AVC. Agora vamos a um breve intervalo, mas eu volto já já, hein? Fica aí. Estamos de volta com o programa Saúde Ativa e vem cá, me tira uma dúvida. Você sabia que você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara? Olha só, anota aí, é o www.cmaju.se.gov.br. Você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito bacana, baixe agora! E agora sim, agora é hora do comer bem. Gente, hoje eu convidei o chefe Jorginho Costa para preparar uma salada maravilhosa. Ele preparou uma caprese, simples e deliciosa, olha, mais simples e deliciosa impossível. Confira como é o preparo. Quem gosta de salada, levanta a mão. Nós gostamos. Aqui ao meu lado o chefe Jorginho Costa, renomado chefe sergipano, que vai preparar uma salada. É isso, Jorginho? Que salada é essa? Vamos preparar uma salada caprese, que é a mais italiana da salada, a salada caprese. Antes disso, vamos preparar o molho pesto para poder acompanhar a salada. Porque o molho pesto é um molho pesto, né, Jorginho? Com certeza. O que é que você vai, o que é que leva aí? Azeite de oliva. Sim. É um molho bastante prático. Não tem como dizer que dá trabalho fazer, né? De jeito nenhum. Manjericão bem legal. A gente tem aqui a castanha do Pará, que na realidade a gente pode colocar nozes ou se quiser castanha de caju. A castanha que tiver em casa funciona, né? Um pouco de alho. Certo. E não pode faltar o queijo parmesão. E aí só bater, Jorginho? Só bater. Tá pronto o molho? Tá pronto o molho. Gente, não tem dificuldade nenhuma nisso, né? Já tá pronto? Está pronto. A gente tem que verificar a textura, Jorginho? Como é que a gente sabe o momento que tá pronto? Tem que parar de bater? Quando ele tiver aqui, que ele não tiver mais pedaço nenhum, né? Entendi. Cremoso, mas sem pedaços grandes, né? E ele vai ficar assim um pouco poroso devido ao queijo parmesão. Certo. E um detalhe importante, uma dica, se quiser manter essa textura verde dele, do manjericão, por causa da acidez, quando bate, coloca 2 pedrinhas de gelo. Olha só, dica aí do chefe, anota 2 pedrinhas de gelo. 2 pedrinhas de gelo. E mantém esse tom, né, do manjericão. A gente não pôs aqui porque o manjericão estava com água, estava no congelador. Então ele estava bem geladinho, né? Você já fez esse preparo prévio justamente para isso. Olha aqui. Feito o molho, a gente vai para o preparo da salada agora propriamente dita, né, Jorginho? Prática, rápida, como é que é isso? É uma salada simples, prática, rápida para você fazer em casa. O molho peixe pode já você preparar com antecedência, já deixar na geladeira. Olha só. Então vamos para a montagem. Aqui a gente tem um tomate. Mussarela de búfala. Uma salada super simples para receber os amigos em casa. E receber com categoria, né, Jorginho? Porque fica maravilhosa. Vamos colocar aqui um detalhezinho com a folha do manjericão. É uma clássica salada italiana, né? Sim. Como diz, essa é a mais italiana das saladas. A mais de todas, né? E nosso peixe de manjericão, né? Sim. Pra dar um toque. Todo especial, né? E não podendo faltar o azeite, O azeite, né? Porque salada sem azeite não... Tá Aqui é a nossa salada caprese. Tá pronto, olha só, gente. Mais simples, mais prática impossível, né?
Fora que todo esse requinte, o toque do chefe aqui, até para colocar o azeite, o chefe é maravilhoso, né? Jorginho, agora é hora de provar, né? Vamos saber se tá bem. Olha só, semana que vem eu vou provar agora, eu tenho certeza que tá maravilhosa, mas semana que vem a gente tem um quadro novo. Jorginho, você já tá convidado, A gente já tá com o próximo prato para a próxima semana e estamos aqui com a salada caprese. E lembrando que o manjericão, né, você faz com antecedência para quando chegar na hora é só fazer a montagem. E o manjericão é que dá o toque todo na salada. Pois é, dicas anotadas, a gente tem um encontro marcado semana que vem, espero você. Viu só? Você viu só o visual, mas eu provei, hein? Estava uma delícia. E agora, mudando de assunto, olha, estou esperando suas sugestões e críticas. Envia tudo para mim, tá? O e-mail é produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. Agora a gente vai mais um breve intervalo, vou só ali beber uma água, mas eu volto já, fica aí. Estou de volta e chegou a hora do quadro Oncolegal com Rafaela Macedo. No programa de hoje, ela conversa com o médico Vinícius Bravo sobre cirurgia digestiva para câncer de estômago. É com você, Rafa. Oi, Gil, que Deus abençoe você. E hoje, mais uma vez, trouxemos esse grande amigo, Dr. Vinícius Bravo. Ele é médico do aparelho digestivo e vai conversar hoje com a gente falando sobre obesidade. Vinícius, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande receber você aqui novamente no nosso programa. Obrigado mais uma vez pela honra, Rafa. O tema, a obesidade tem a ver com câncer? Infelizmente sim, entendeu? À medida que a gente percebe que as taxas de obesidade no país vêm crescendo, entendeu? A gente faz uma relação que a obesidade é fator de risco para alguns tipos de câncer, entendeu? Não só pelo excesso de gordura, mas também pelo hábito alimentar errado, que também pode propiciar alguns tipos de câncer, entendeu? A gente estima hoje em dia que no Brasil cerca de metade da população tem algum grau de excesso de peso, que vai desde um excesso leve até a obesidade considerada severa ou mórbida. Hoje em dia a gente tem algumas regras para indicar ou não a cirurgia, entendeu? Normalmente a gente usa uma fórmula que é uma conta matemática em relação de peso e altura para a gente graduar obesidade leve, moderada e severa, entendeu? Essa obesidade severa teria indicação cirúrgica, a obesidade leve a moderada dependeria muito de doenças associadas, né, que têm relação com obesidade, mas que possam trazer problemas não só cardiovasculares, mas articulares, hormonais e também alguns tipos de câncer. Em relação ao tratamento, vou falar da minha parte, o tratamento cirúrgico, né? A gente tem algumas cirurgias aprovadas pelo Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina e a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, entendeu? A mais realizada, que é a cirurgia de Capella ou a redução gástrica, que é popularmente conhecida, né, o bypass gástrico, são nomes como a gente determina, que a gente trabalha de uma maneira que a gente reduz um pouco o tamanho do estômago e modifica o trânsito do alimento no intestino de uma maneira que a comida não seja totalmente absorvida. E com isso a gente consegue uma perda de peso segura, prolongada, o paciente não fica naquele efeito sanfona, né? E com bons resultados, entendeu? O paciente perde peso, entendeu? Lógico que precisa ainda assim, mesmo com a cirurgia, precisa de um acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, tá? Para poder ter uma perda de peso adequada, entendeu? Não tenha risco de voltar a ganhar esse peso e emagreça com saúde. A gente tem, junto com acompanhamento com endocrinologista, ou nutrólogo, ou nutricionista, atividade física, a gente tem dieta,
que aí varia, depender do profissional, tá certo? Infelizmente tem aquelas dietas da moda, do verão lá, mas o ideal é ter um profissional especialista na área para orientar qualquer tipo de dieta que vai ser personalizada para o paciente. A gente tem uso de medicações, existem medicações para controlar a glicemia, diminuir a ansiedade, diminuir compulsão alimentar, entendeu? São várias medicações no mercado. Tá? E a atividade física, né? E principalmente uma coisa que nunca deve deixar de ser focada pelo paciente é isso, é atividade física com dieta. Essa é a combinação mágica para conseguir uma perda de peso adequada e saudável e duradoura, entendeu? A cirurgia entraria no caso de uma obesidade mais severa ou quando você já tem alguma doença relacionada ao excesso de peso que tenha risco para o paciente, seja risco em qualidade de vida ou risco de mortalidade. Geralmente são doenças cardiovasculares, diabetes, principalmente essas duas. O balão intragástrico, que é o termo certo lá, ele é um tratamento endoscópico, entendeu? É feito por endoscopia, às vezes em clínica, às vezes em centro cirúrgico, com a ajuda do anestesista. E como é feito? A gente, através da endoscopia, a gente coloca um balão, uma bola insuflada em torno de 500 a 600 ml de líquido e que vai dar uma sensação de peso, uma sensação de estômago cheio, de saciedade permanente. Com isso, o paciente não tem fome, diminui a fome do paciente, entendeu? Ele come menos e a gente consegue uma perda de peso. Tem alguns detalhes, entendeu? Precisa ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico parecido como se fosse preparar para a cirurgia. Outra coisa também, tem que ser trabalhado que o balão é temporário, entendeu? A gente tem habitualmente balões com duração de 6 meses, depois disso a gente recomenda retirar, tem que ser retirado. Tem alguns balões mais novos de 1 ano, entendeu? Mas mais do que isso a gente ainda não tem. Entendeu? Então, depois desse período, o balão tem que ser retirado e o paciente já tem que estar reeducado em relação aos seus hábitos de vida, atividade física, porque senão, na hora que a gente retira o balão, ele vai voltar ao estado natural de antes do balão intragástrico, entendeu? Com a chance de engordar tudo de novo. Em relação a resultados, o balão não tem uma taxa de perda de peso tão grande quanto a cirurgia. A gente estima mais ou menos alguma coisa entre 20% do peso, entendeu? Então tem que ver exatamente qual a indicação, qual é o paciente que se beneficiaria. Geralmente são aqueles pacientes com obesidade mais leve a moderada, que não tem indicação para cirurgia. E em alguns casos de pacientes com obesidade muito avançada, que tem risco para cirurgia, mas que precisa perder peso para chegar num nível de saúde que o risco cirúrgico diminua. Então a gente coloca o balão, entendeu? O paciente perde aquele peso, mas ainda tem indicação de cirurgia, mas está mais apto, com menos riscos para o procedimento. O que eu costumo conversar com os pacientes é que a decisão da cirurgia bariátrica não é só matemática, precisa que a pessoa queira. Por quê? Além da cirurgia, do risco cirúrgico, do medo da cirurgia, isso aí é próprio de cada pessoa, existem modificações. Vai ser modificado a maneira de se alimentar, entendeu? Vai ser modificado com a perda de peso, todo o seu ambiente social muda, geralmente para melhor, mas a gente também tem que identificar se a pessoa está apta a essas modificações da sua rotina, do seu dia a dia. Entendeu? E é isso que a gente pede sempre, entendeu? Para o acompanhamento psicológico, entendeu? Sim. É obrigatório no pré-operatório e a gente sempre orienta os pacientes para continuar esse acompanhamento psicológico para essas adaptações de estilo de vida, percepção corporal, alguma compulsão alimentar que possa ter alguma alteração psíquica, psicológica, que precisa ser resolvida antes, durante e depois do processo cirúrgico,
entendeu? A gente sempre orienta isso aí. Mas de uma maneira geral, eu tento não focar como uma decisão matemática. Ah, não, se atingir o nível de peso é obrigatório operar. Não é bem assim. Tem que ser uma decisão pessoal e de preferência junto com a família, porque todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. É verdade. E assim, Vinícius, também uma coisa que a gente percebe assim, como é feita a cirurgia bariátrica? Pronto. A cirurgia é feita por videolaparoscopia, certo? A videolaparoscopia é um acesso menos agressivo, entendeu? Através de pequenas incisões, a gente tem instrumentais mais delicados, que a gente consegue entrar dentro do abdômen e fazer a mesma cirurgia da maneira que era feita antigamente por via aberta, entendeu? E com isso a gente tem uma recuperação mais precoce do paciente, com menos dor, menos aderências, entendeu? E de um modo geral, um retorno à sua rotina de vida bem mais rápida. E além do acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional, sim, que a pessoa tem que fazer dieta antes, tem a dieta logo após a cirurgia e vai ter dieta depois. Não é uma cirurgia para se livrar da dieta, se livrar da atividade física. Tudo isso continua, tá certo? Então o processo, além da consulta com o cirurgião, os exames pré-operatórios, vai ter exames específicos da cirurgia bariátrica, como tem exames específicos, exames como se fosse uma cirurgia normal, exames gerais para qualquer cirurgia de maior porte. E também, às vezes, avaliações com cardiologista, endocrinologista, pneumologista, a depender de cada caso, de doenças que o paciente possa vir a ter junto com a obesidade, a gente vai pedindo outras avaliações. Vinícius, então assim, por exemplo, o tempo, né, da cirurgia é um tempo longo, ela interna antes, faz a cirurgia e no outro dia vai para casa? Qual é esse período? Às vezes, entendeu? A média é mais ou menos 3 dias de internação total, tá certo? Interna no mesmo dia da cirurgia, entendeu? Aí vai embora no segundo dia após a cirurgia, entendeu? Às vezes pode ir no dia seguinte, mas depende muito de como o paciente esteja, da rotina da equipe que operou. Varia um pouquinho isso aí, mas em média são 3 dias de internação. E a cirurgia em si, ela é longa? Hoje em dia, à medida que as equipes vão desenvolvendo habilidade, entendeu? O tempo cirúrgico reduziu bastante, entendeu? Estima-se que em média alguma coisa assim entre 1 hora e meia de tempo cirúrgico, né? Lógico que tem um tempo de preparo, entrar no centro cirúrgico, anestesia, mas o tempo cirúrgico por conta do cirurgião, em torno de 1 hora mais ou menos. Entendi. Então eu queria que você deixasse agora um recado para todas aquelas pessoas assim, que como a minha tia, sabe que é o caso cirúrgico, né? E que é uma obesidade severa, né? E que não tem coragem, na verdade, de fazer a cirurgia, com medo. Então, a cirurgia bariátrica, ela não é um procedimento recente, ela já está no mercado há mais de 20 anos, entendeu? A maneira como é feita hoje em dia, ela já foi estabelecida há mais de 20 anos, comprovada pela literatura, comprovada pela própria experiência dos pacientes, certo? A gente, como cirurgião, o que é que orienta? Procure algum familiar, algum amigo, um vizinho que tenha sido operado, tá certo? E converse. O que é que teve de bom que veio? Pergunte também se teve algum problema, entendeu? Alguma coisa que não gostou, outra que não gostou, e comece a pesquisar e tirar suas conclusões. E lembrar sempre, apesar de ter as indicações matemáticas, ainda é uma decisão muito pessoal, porque vai envolver modificações na sua maneira de comer, no seu estilo de vida. As modificações normalmente, no longo prazo, compensam muito os problemas de saúde, entendeu? De estética, de percepção pessoal que a pessoa tinha antes, entendeu? Por isso que a gente opera, entendeu? Para trazer o benefício para o paciente. Não só a gente, como cirurgião, médico, na verdade, a gente vai focar primariamente em doença, né? Prevenir doença cardiovascular, prevenir diabetes, prevenir lesão articular, entendeu? Mas os ganhos em termos de estético, de qualidade de vida de um modo geral, são muito bons. Entendeu? Mas, se está na dúvida, procure informações com as pessoas ao seu redor, entendeu? A maioria das equipes trabalham não só com a consulta médica, com nutricionista, psicólogo, mas com reuniões onde pacientes vão lá tirar dúvida, dar depoimento se quiserem, e com isso
você pode tirar sua dúvida, entendeu? E lembrar sempre, não é uma cirurgia de emergência, não é uma cirurgia obrigatória, dá para pensar com calma e a gente prefere que venha bem pensado, tanto o paciente consciente do que quer, como a família apoiando também. Vinícius, e algum caso assim que vem assim na sua memória de algum paciente que estava ansioso para fazer e quando fez viu que foi uma opção muito boa? Você lembra de algum caso assim de algum paciente? Tenho sim, tem uma paciente que chegou, tem uma conhecida minha, né, lógico, eu não vou falar o nome, ela entrou no consultório, deu boa tarde e veio me perguntar sobre cirurgia bariátrica e começou a chorar, entendeu? Porque ela tinha na cabeça de que ela chegou naquele momento da cirurgia como a perdedora. Ela tentou tudo, tentou dieta, tentou exercício e não conseguiu. E aí eu fui conversar com ela, tá certo? Não é bem assim, entendeu? E aí expliquei, matematicamente, na estatística, um certo nível de peso, existe uma dificuldade de se perder peso a longo prazo, de manter essa perda de peso só com tratamento clínico, entendeu? Não é que seja impossível, mas estatisticamente é mais difícil, entendeu? E que o tratamento da obesidade não é só como era antigamente. Gordinho safado não fecha a boca. Não é bem assim. Tem muitas variáveis, entendeu? Tem a maneira como a pessoa é criada, tem crenças em relação à alimentação, entendeu? Tem o próprio ambiente, entendeu? Que a gente chama de genética, mas a genética é a maneira como a família prepara a comida, como se reúne em torno da mesa. Tudo isso passa e tudo isso fica como costume da gente e é difícil tirar, entendeu? E além de outros fatores, que a nutricionista vai intervir, psicólogo vai intervir, o próprio endocrinologista, existem doenças que aumentam o peso mesmo, que tem que ser investigadas no pré-operatório também, entendeu? Então, a obesidade não é encarada hoje em dia como era antigamente, que é só uma questão de querer ou não querer emagrecer, entendeu? Tem muitos fatores envolvidos, entendeu? E não é uma questão do paciente se sentir perdedor. Talvez ele não tenha tido acesso a todas as oportunidades, né? Mesmo que no final das contas esse paciente decida por não operar, mas pelo menos ele saiu consciente de que existem alternativas, entendeu? No final das contas o paciente está super feliz, entendeu? Se empolgou com a academia, agora recentemente fez plástica, está muito feliz, né? E é um dos casos assim que eu vislumbro que na verdade, ela veio procurar informação, mas hoje em dia é ela que me ensina. Pois é, Vinícius, olha, que bate-papo esclarecedor demais. É sempre importante a gente conversar, né, sobre saúde, porque é nosso bem mais precioso. Então você já sabe que vai vir outras vezes. Obrigado. À tua disposição. Obrigada a você, Vinícius, sempre. Gil, meu amor, segue com você. Deus te abençoe e um beijo no coração de todos. Obrigada, Rafaela. Gente, olha, o Saúde Ativa termina aqui, mas não esqueça que temos um encontro marcadinho toda semana aqui na tela da sua TV Câmara. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. Fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.